pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a grande artista brasileira Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, pessoal, ela nasceu em São Paulo em 1886, em Capivari. Ela passou a infância numa fazenda de café que era naquela época contaminado pela cultura francesa por causa do contexto brasileiro. Ela viajou pela primeira vez para a Europa com apenas 16 anos, por volta de 1902, morando 2 anos em Barcelona. A infância praticamente inteira da pintura foi na fazenda de São Paulo, nesse interior. E isso é muito importante para a gente entender as pinturas da Tarsila posteriormente, porque ela começou com a pintura mais acadêmica, né, por causa do ensino tradicional da época de arte. Então, quando ela faz aquela ruptura, que é muito drástica, né, para inovar com um estilo de pintura, né, que depois vai ficar conhecido como a arte brasileira, ela remonta essa infância dela. Ela fala que tem muito a ver com esse período da infância em que ela conviveu não só com as amas de leite, como também com aquela natureza muito exuberante. Ela fala que isso inspirou ela a produzir a sua arte posteriormente. A Tarsila, pessoal, como eu disse, a família dela era muito bem financeiramente, então a segunda língua dela era o francês, tanto que se você ver as entrevistas dela, a última entrevista dela antes de morrer, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, ela sempre, na hora que ela tá falando português, ela incrementa frases em francês o tempo inteiro, porque o francês era muito presente na vida dela. Ela morou um longo período na França e ela recebeu essa educação tradicional, né, com grandes influências de hábitos culturais. Depois eu vou falar aqui para vocês o tipo de literatura que ela lia, o que inspirou ela, né, o que influenciou ela na vida dela. E era muito comum para filhos de fazendeiros prósperos que tivessem esse tipo de acesso à educação. Inclusive, muito comum que esses fazendeiros mandassem os seus filhos para ter alguma experiência fora do Brasil, porque lá tinha um acesso à educação maior do que até então tinha aqui no Brasil. Então, nesse ambiente aristocrático rural, a Tarsila ela teve uma grande influência. Então, era assim, uma espécie de junção. Ao mesmo tempo que ela convivia, como eu falei, né, com as amas de leite, é importante falar também que a Tarsila ela nasceu 2 anos depois que a escravidão tinha acabado no Brasil, então ela pegou essa transição e ela fala muito dessa presença das pessoas que eram escravizadas e depois libertas, né, trabalhando ali na fazenda do pai dela. Ela ouvia muitas histórias de assombrações dessas pessoas que trabalhavam na fazenda do seu pai. Ela brincava livremente e tinha muito contato com a natureza. E ela tinha esse ar desde mulher moderna e também uma mulher com a cultura urbana francesa e uma mulher da cultura brasileira do interior de São Paulo. Ela aprendeu a tocar piano, sonetos, e ela gostava muito de moda, tudo ligado à alta costura, o que a elite tinha acesso. Então, os seus vestidos eram feitos através de tecidos importados da França. Posteriormente, ela ficou muito conhecida por causa das suas roupas exuberantes, que também vinham do exterior, né, perfumes caros. São das influências literárias que permeavam ali o ensino da Tarsila. Ela cita o seguinte: sabia então que existia um Voltaire, que existia um Victor Hugo, um Alfred e um Musset, e toda a coleção de poetas e romancistas franceses que eu via carinhosamente encadernados nesta vasta biblioteca. Pode falar que tudo respirava a França para ela, sempre tinha um ar muito forte para ela. Só que mesmo assim, apesar de todos os relatos, todas as lembranças que ela sempre recorre, tanto nos seus escritos, suas cartas pessoais, nas entrevistas que ela concedeu posteriormente, ela sempre gostava de expressar a necessidade de explorar, né, as paisagens do local em que ela viveu. A gente também pode observar que esses elementos da natureza vão aparecer em várias das suas obras posteriormente, principalmente em quadros da década de 1920, sempre recriados em imagens de cactos e pedras arredondadas, que se você conhece a paisagem do Brasil, se você conhece um pouco da vegetação, você consegue ver aí essa semelhança. A carreira artística, quando começou, foi no dia em que desenhei infantilmente uma cesta de flores e uma galinha rodeada por um bando de pintinhos. A cesta, bastante sintética, com uma grande alça, penso que teria sido influenciada por conselhos de adultos ou pela reminiscência de algum quadro desse gênero. Mas a galinha com os pintinhos saíram da minha alma, do carinho com que observava a criação ao redor da casa, na fazenda onde cresci com um animalzinho livre, ao lado dos meus 40 gatos que me faziam festa. Em 1898, com apenas 12 anos, Tarsila foi para São Paulo estudar no Colégio Santana. E em seguida ela ficou interna no Colégio Sion. Então, como eu falei, né, ela teve acesso a essa cultura tradicional, mas até ela ficar bem velhinha, ela nunca parou de estudar. Ela sempre estava buscando algum tipo de aprendizado. Seja aprendizado aqui no Brasil, seja aprendizado fora do país. E em 1902, ela fez sua primeira viagem internacional para completar seus estudos
no colégio que está aparecendo aqui para vocês, em Barcelona, onde ela realizou sua primeira obra, que é uma cópia do Sagrado Coração. Depois disso, junto com a sua família, Tarsila fez a sua primeira viagem à França, a qual ela ficou muito encantada. E logo após seu regresso ao Brasil, em 1904, Tarsila ela acabou se casando de acordo com o interesse da sua família, né? Foi um casamento arranjado com o primo da sua mãe, André Teixeira Pinto. A sua lua de mel foi uma ousada viagem argentina ao Chile. Segundo as descrições de alguns autores, como está aparecendo aqui para vocês, foi uma aventura extravagante para a época e o casal vai até a Argentina de navio. Depois de lá eles cruzam os Alpes para poder chegar ao Chile e foi um trajeto feito em um mês utilizando trem e também o burro, né, como meio de transporte. Passaram também por São Tiago, Valparaíso no Chile, né, apreciando ali a beleza das montanhas, e depois retornaram ao Brasil. Tarsila e o marido, então, vão morar em uma das fazendas de seu pai, um período em que nasce a sua primeira e única filha, Dulce. Entretanto, de acordo com a autora Amaral, pouco tempo depois, o desnível cultural foi uma das causas precoces desse término, né, dessa união arranjada. Na época, a família, a imprensa, ficou assim, um pouco chocada com esse divórcio. Ainda o divórcio não era algo comum na sociedade brasileira, principalmente porque os autores apontam que uma dessas causas desse rompimento, desse casamento, teria a ver com o fato da Tarsila querer ser uma artista e ser uma artista mulher, como a gente já comentou nos vários vídeos aqui das outras pintoras aqui. É difícil, é complicado, a família não apoia, você não tem suporte da sociedade, quando você se casa você é um bem do seu marido, então se ela é casada com ele e ele não aceita, provavelmente a lei ficava do lado dele, então ela poderia ser impedida a qualquer momento se ela não tivesse a autorização legal do marido para ela poder executar uma aula de pintura, estar em presença de outros homens, sair de casa sem ser acompanhada, né? Então ela vê esse casamento como um impedimento para ela seguir com o seu sonho, com a sua carreira. Então eles encerram esse casamento. E o depoimento da sobrinha de Tarsila, Maria de Lourdes Amaral Fácil, confirma essa diferença entre o casal, apontando que André Teixeira, como, abre aspas, um homem sério, levava tudo a sério, não gostava de arte. Tarsila queria continuar estudando arte, mas ele não queria saber. De outra historiadora, Maria Rosete Batista, separar do marido foi o primeiro gesto de independência de Tarsila. Por essas atitudes, a situação das duas primeiras décadas do século XX, segundo Amaral, Tarsila transitava entre dois polos, um tradicionalista e outro progressista, né? Ao mesmo tempo em que ela vivia em um ambiente tranquilo e tradicional na sua fazenda, né, com seu pai, ela tinha curiosidade por aquilo que era novo. Tarsila sofreu muito preconceito com o término de seu casamento e isso fez com que ela se isolasse em São Paulo para fugir dos julgamentos da sociedade e da família. E ela acabou ficando com um interesse muito forte na pintura, que foi despertado provavelmente em Barcelona e não se fez durante os anos que ela estava na fazenda. Então ela começou a executar exercícios autodidatas, continuava realizando cópias de obras de arte e fazendo de tudo para aprender sozinha ali mesmo o ofício da pintura. Em 1916, com 30 anos de idade, então, finalmente iniciou o aprendizado de Tarsila sob a orientação de um professor, como explica o texto de confissão de 1950, abre aspas. Em 1917, comecei a desenhar do natural com Pedro Alexandrino, modelos de gesso, flores, frutas e tímidas paisagens. No ano seguinte, pintei a óleo um quadrinho onde se vê um fundo de quintal com a entrada de meu ateliê banhado de sol. Bem pouco sol. As principais experiências artísticas de Tarsila ficaram entre São Paulo e Paris, nas décadas de 1919, 1920 e 1930. No entanto, a Tarsila não restringiu as suas vivências a essas duas cidades. A sua curiosidade ficou muito aliada à ajuda financeira da sua família. Então, se a família dela bancava ela para ficar viajando pelo mundo, que foi o que aconteceu até o pai dela quebrar, usou isso a seu favor, né? Essa ajuda financeira para fazer de tudo, para aprender com os melhores mestres, para viajar pelo mundo, conhecer pessoas, vestir, né, com as altas grifes da época. No decorrer dessas 3 décadas, a artista visitou vários países da Europa, América Latina, Oriente Médio, União Soviética, capitais e cidades do interior do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. As viagens começaram a cessar na década de 1930, quando sua família, né, ficou empobrecida pela crise do café e não pôde mais sustentá-la. Amaral, pessoal, como vocês podem ver nessas 2 obras que eu estou colocando aqui, ela teve um ensino tradicional acadêmico. Isso é muito interessante para quem viu o vídeo do Picasso, porque as pessoas têm mania quando vê uma arte diferente, como o cubismo,
né, pinturas de Picasso, pinturas de Tarsila, e achar que eles não sabiam pintar, que eles pintavam daquele jeito porque eles não sabiam fazer, por exemplo, uma arte acadêmica. E isso é a desconstrução para você que pensa assim. Tarsila sabia sim fazer uma obra acadêmica, assim como Picasso. Só que eles escolheram não fazer desse jeito. Eles queriam expressar, né, a arte deles de uma forma diferente do tradicionalismo. Daí surgiu isso. Só que a Tarsila deixa muito claro que ela aceita essa arte acadêmica, que ela aceita esse passado, que foi compreendendo essa arte acadêmica que ela percebeu que ela não queria fazer parte daquilo, que aquilo não condizia com ela. Ela fala que ela era uma pessoa que ela tinha uma energia, uma força muito grande dentro dela. E ela não conseguia transpor isso para fora, ela não conseguia expressar isso. E esse tipo de arte que ela seguiu depois era a única forma que ela via de expressar toda essa bagunça que ela tinha dentro dela. Ela fala que depois, quando ela começa a analisar um pouco desse seu passado acadêmico, ela olha para a obra dela e não reconhece que foi ela que pintou. Por mais que ela seja agradecida a esse período clássico que ela teve, ela fala que não vê como se fosse uma pintura dela, ela nem reconhece. Sob a orientação, então, de Pedro Alexandrino, Tarsila montou seu ateliê em São Paulo, na Rua Vitória, algo muito pouco comum para a época, sendo um dos primeiros ateliês de artistas da cidade. E em 1917, mesmo seguindo as tendências artísticas conservadoras, Tarsila visitou a exposição individual de Anita Malfatti, que ainda não tem vídeo dela aqui no canal, mas vai ter porque Anita e Tarsila eram muito próximas, né? Na época a imprensa queria colocar uma disputa entre elas, mas pelas cartas trocadas, na verdade, elas tinham uma relação de amizade muito forte, de admiração mútua a respeito. Então, posteriormente, vai ter um vídeo dela. E essa exposição da Anita Malfatti foi considerada a primeira mostra de arte moderna de uma artista brasileira. Apesar de manter contato com a Anita, que passou também a ter aulas com Pedro Alexandrino, né? Elas dividiam e esse professor, Tarsila conservou seus primeiros anos de aprendizado na linha acadêmica. Não se interessava pela revolução artística que vinha da Europa. A obra Natureza Morta, de 1918, e Meu Ateliê, também de 1918, foram obras pintadas nesse período. Entretanto, o laço de amizade entre as duas artistas foi essencial para poder manter a Tarsila, então, a par das novidades do Brasil. Na ocasião, inclusive, da preparação da realização da Semana de Arte Moderna, de 1922, que é um evento muito conhecido, né? Nesse período, a Tarsila estava em Paris. E ela só ficou sabendo dessa grande exposição, que tudo estava acontecendo, porque a Anita, sua amiga, sempre trocava cartas com ela. E ela chega até a dizer que ela não precisava estar aqui no Brasil naquele momento, porque a Anita encheu ela de tantos detalhes que ela se sentiu como se ela estivesse ali presencialmente. Com a crise financeira no Brasil, após a queda da Bolsa de Nova York, Tarsila conviveu com a falta de recursos. E a partir da década de 1930 até a sua morte em 1973, ela precisou trabalhar para se sustentar. A artista foi cronista do Diário de São Paulo entre 1936 e 1956 e recebeu encomendas de ilustrações para livros e retratos, além de vender quadros do seu acervo pessoal e sua fazenda em Santa Teresa do Alto. Parcelas da população que já usufruíram da ascensão social e almejavam vivenciar as novidades advindas de um mundo moderno. No entanto, dentro do grupo da elite paulista, no que tange à arte, havia divergências de preferência entre o academicismo e o movimento de vanguarda que chegava da Europa. Mesmo não sendo amplamente aceito pela sociedade, o movimento das artes modernas paulista estava intimamente integrado ao apogeu econômico da Primeira República e à industrialização do país em consequência da ascensão econômica provocada pela Primeira Guerra Mundial e do enriquecimento das lavouras de café. Decorrência disso, a capital paulista desenvolveu-se intensamente no início do século XX, como comenta Roger Batista Amaral. Tarsila encontrava-se bem no interior desse turbilhão de forças econômicas, culturais e sociais, com acesso privilegiado às melhores oportunidades para uma excelente educação artística. As viagens para o exterior eram um hábito comum entre os artistas abastados, que buscavam aprimorar seus estudos. Foi por meio do incentivo do musicista Souza Lima e amigo da família que Tarsila decidiu embarcar para Paris em 1920, iniciando assim uma nova etapa de muitas realizações pessoais e culturais. Antes de viajar, porém, aprendeu a usar tintas puras com Georges Elpon, técnica comum aos impressionistas. Velho Barbado, de 1920, foi um pastel realizado sob orientação desse professor, para quem Tarsila alugou o seu ateliê à Rua Vitória antes de partir para Paris. Segundo Amaral, Tarsila fazia parte da geração que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, que vivia o momento da busca pela afirmação de um país republicano. Os movimentos de renovação de pensamento vinham tanto da aristocracia rural, da qual Tarsila fazia parte,
quanto da alta burguesia de outro modernista, Oswald de Andrade. Na década de 1920 foi o período em que Tarsila mais se transformou, indo do academicismo ao auge da pintura pau-brasil e antropofagismo. Segundo Batista, em 10 anos, Tarsila fez 5 ou 6 estadias em Paris. Na primeira, a mais longa, de junho de 1920 até junho de 1922, a artista ainda dedicou-se à pintura acadêmica. E segundo esse mesmo autor, apesar de manter seu aprendizado acadêmico, durante esses 2 anos em que ela esteve em Paris, Tarsila procurou participar de salões de arte, não só da academia, mas também estabelecendo contato com obras dadaístas, assim como obras do futurismo. Então ela tentava se manter muito aberta a todas as expressões artísticas, né? Frequentando não só locais em que a arte acadêmica ainda era prevalente, mas também em locais em que a gente via novas expressões, como o dadaísmo e o futurismo. E é importante falar que esses dois movimentos, dadaísmo e futurismo, ainda eram muito criticados no período em que Tarsila estava ali em Paris. Por mais que o cubismo, né, já estava no auge ali com Picasso, inclusive ela conheceu o Picasso, teve contato com ele, ela fala sobre isso, ainda assim eram estilos que ainda eram carregados com essa crítica, esse preconceito vindo dessas pessoas que não aceitavam essas transformações na arte. Em 26 de outubro de 1920, Tarsila e Anitta davam notícias uma para a outra por meio das cartas, né, igual eu conversei com vocês. E pelo seu relato, né, dessas trocas de cartas, a gente percebe que era uma aluna dedicada a Tarsila. E, no entanto, seu contato com a arte moderna ainda acontecia superficialmente, não compreendendo de fato o que ela pretendia provocar. Ela ainda estava numa espécie de crise de identidade porque ela não sabia que caminho ela ia seguir na arte. Durante a Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, a artista ainda estava em Paris, mas ao regressar ao Brasil por intermédio de Anitta, ela teve contato com um grupo de modernistas paulistas, com a qual ela estabeleceu encontros em seu ateliê na Rua Vitória, em São Paulo, o mesmo onde ela teve aulas com o professor Alexandrino. Tarsila, então, em Confissão Geral, né, que é um texto que ela escreveu, ela falava da importância desses encontros para a sua carreira, né, porque, como ela mesma disse, posteriormente, ela queria fazer uma arte brasileira e ela queria que fosse uma arte que dizia respeito à alma dela, o que saía de dentro dela. É importante falar também que esses encontros com os modernistas em São Paulo não envolveu apenas interesses culturais e artísticos. Tarsila do Amaral também despertou muito interesse e admiração por causa da sua beleza e simpatia. Segundo o depoimento de Menotti de Picha, ele foi o único que por ela não se apaixonara, porque todos ficavam atraídos pela sua presença envolvente, o que causava em Oswald um ciúme terrível a ponto de nos bombardear com bilhetinhos. Oswald é o futuro marido, né, de Tarsila do Amaral, escritor muito importante naquele período para essa movimentação cultural brasileira. Toda vez que você vai estudar ou ler alguma coisa sobre ela, as referências, você sempre encontra essa questão de que ela era muito bonita, que ela recebia muitas cartas de vários admiradores, né, que os homens brigavam por causa dela, e até o fim da sua vida foi assim essa atenção muito grande por causa da sua beleza. Enfim, então a gente pode dizer que esse encontro com os modernistas foi um ponto de virada na arte da Tarsila do Amaral. Ela fala que foi o impulso que faltava para desbravar as novas tendências da arte moderna. E nem a influência cultural francesa nas fazendas do pai, nem as anteriores estadias nas grandes metrópoles de São Paulo foram suficientes para que a Tarsila, né, abrisse a sua visão mesmo para essa arte moderna. Mas foi o convívio com esse grupo de artistas em São Paulo, ainda sob os efeitos da Semana de Arte de 1922, que entusiasmou Tarsila a voltar a Paris e buscar novos ensinamentos. É importante falar também que a Tarsila e a Anitta eram as únicas mulheres do movimento moderno paulista que naquele momento se interessavam por desbravar a arte moderna. Então, Tarsila embarcou junto com a sua filha Dulce e os seus 4 sobrinhos nos fins de 1922, rumo à Europa, agora com um novo olhar, né, recebendo um mês após a companhia de Oswald de Andrade, que havia se encantado, né, como eu falei, com a artista, né, durante os encontros do grupo de modernistas, onde eles se conheceram. Tarsila, entretanto, naquele período não estava sendo cortejada, né, que é o termo, só por Oswald, ela também estava sendo cortejada por Mário de Andrade, o grande escritor, que chegou a compará-la em carta datada em 1923, pouco tempo depois após a sua partida, como uma deusa grega romano Nêmesis, responsável por trazer equilíbrio e inimiga dos excessos.
Em 1923, então, Oswald e Tarsila começam, então, a estabelecer uma parceria profissional, uma parceria romântica, que foi, alguns consideram fundamental para a participação da sua afirmação como mulher e artista moderna, né? Esse suporte que ele deu para ela intelectual e vice-versa, né? A gente pode pensar que, com certeza, né, com toda a inteligência dela, toda a experiência dela, ela também influenciou o Mário de Andrade, ou melhor, o Oswald, e foi ao lado do literato que a artista então pintou suas principais obras e estabeleceu uma vida social intensa, com festas e eventos no meio artístico. Tarsila publicou então em 1943 no Diário de São Paulo a crônica Paris, em que descreveu em 1923 como um dos mais belos anos da vida de Paris, no meio da intelectualidade vanguardista. Em Paris, Tarsila começou a ter aula com um professor chamado André Loti, e no final do mês de março de 1923 ela escreveu: "Estou trabalhando com um ótimo professor, um desses modernos." Em Confissão Geral, ela forneceu mais detalhes sobre o momento em que começou a ter contato com o mestre cubista e de como esse encontro acalmou a sua alma ávida por absorver a arte que pairava nas ruas de Paris. Então, finalmente, ela começou ali a se encontrar e achou alguém que estava alinhado com o que ela queria seguir na carreira dela. Porque é muito difícil você querer seguir uma carreira cubista se o seu professor fica te mandando ali pro academicismo. Sinto-me cada vez mais brasileira, quero ser a pintora da minha terra. Como agradeço por ter passado na fazenda a minha infância toda. Quero na arte ser a caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas do mato, como no último quadro que estou pintando. Não pensem que essa tendência brasileira na arte é mal vista aqui no caso em Paris. Pelo contrário, o que se quer aqui é que cada um traga a contribuição do seu próprio país. Essa citação da Tarsila, porque é exatamente isso. Nesse período do século XIX, início do século XX, a França ela já tinha destruído um pouco essa concepção de que só a arte acadêmica era bem-vinda. A gente já passou por Van Gogh nesse período, já tá Picasso aí, já passou por todos os modernistas, pós-impressionistas, impressionistas. Então, assim, chega do tradicionalismo. A Tarsila foi num momento muito exato. Então, se a gente pensa, por exemplo, lá no impressionismo com Gauguin, o que era interessante nas obras dele? Ele viajou para fora da Europa e ele trouxe uma outro tipo de arte. E essa arte foi vista muito como primitivista, porque trazia ali indígenas, a natureza aí da América Latina, e eles ficaram muito encantados, porque eles não tinham visto esse tipo de paisagem. A paisagem impressionista era a paisagem europeia, francesa. Então, a Tarsila, com as obras dela, com essas paisagens brasileiras, foi muito inovador, porque foi como se Gauguin tivesse chegado lá com essas obras, entendeu? Só que a gente não pode deixar de lembrar que essas pessoas, esses europeus, viam aí as obras brasileiras, viam essas representações como algo exótico, né? Como uma questão, assim, muitas vezes antropológica, o indígena, o mato, aquela questão mais rural. Tanto que depois a Tarsila vai até dizer que os professores falavam para ela não usar as cores das tintas que ela usava, porque era uma espécie de cores caipiras, cores toscas, não era uma cor fina, uma cor pura. E ela falava que ia usar aquelas cores porque eram aquelas cores que tinha aqui no Brasil, que ela via, né? Então, assim, é importante a gente pensar um pouco que, por mais que tivesse essa admiração, era uma admiração da arte muito por curiosidade, não existia um respeito. Como eu já discuti com vocês sobre a questão do cubismo e a arte africana. Vou ver se tomo também umas lições com Glazes, artista avançadíssimo. Com todas essas lições, voltarei consciente da minha arte. Só ouço os professores no que me convém. Depois dessas lições, não pretendo mais continuar com professores. Essa citação é muito interessante porque é nesse momento que a Tarsila começa a enxergar a sua própria independência artística, que ela vai perceber que ela não precisa que ninguém mais ensine ela. Chegou o momento que ela vai ensinar as pessoas, né? Depois disso, ela vai receber alunos no seu ateliê, ela vai ensinar as pessoas, porque ela já reconheceu que ela atingiu o que ela precisava atingir com a sua arte. Posteriormente, a Tarsila chegou a se afastar, né, de Mário de Andrade, a amizade que ela tinha com ele, motivo muito provavelmente por causa da rivalidade e do ciúme de Oswald, né, que ele tinha com um amigo dele. Entretanto, Mário sempre continuou encaminhando correspondências para Tarsila. Analisando toda a produção de Tarsila do Amaral até 1923, a obra A Negra foi considerada por Amaral como a primeira grande obra da pintora, que é a tela tão apreciada por Laguerre que o mesmo quis mostrá-la aos seus alunos.
O grande sucesso da obra, ainda segundo esse mesmo autor, dava-se pela sua originalidade, ousadia de deformação e composição. Abre aspas, pela primeira vez apresentava-se um negro numa tela com tal destaque e força. Fecha aspas. Pessoal, sobre essa análise dessa obra negra, eu vou deixar aqui um vídeo da Lilia Schwartz, né, que trabalha, se não me engano, é curadora, né, do Museu do MASP, e essa pintura está no MASP, em que ela faz um vídeo curto analisando essa pintura da negra. Assista um vídeo que é muito interessante, eu não vou aprofundar nessa análise, porque senão desviaria do contexto do vídeo, que é um vídeo de biografia, mas é importante vocês verem o vídeo pelo seguinte motivo. Aqui, essa pessoa, esse autor, né, que escreveu em 2010, ele fala que era a primeira vez um negro com tal destaque e força. Discordo totalmente dessa afirmação, ao contrário. Como a Lilia Schwartz vai explicar muito bem no vídeo, a gente percebe aí um negro totalmente estilizado, né? Lábios muito grandes, nariz muito grande, cabeça deformada, corpo deformado. Né? Ela fala que ela pintou o seio muito caído porque ela escutou uma história de que as negras amarravam um tijolo no seio e jogavam por cima do ombro, né? Para alongar o seio o máximo possível para poder amamentar as crianças enquanto trabalhavam. Muito provavelmente isso era uma história mítica, né? Não necessariamente real. Toda essa representação do negro denota muito mais a posição da Tarsila do Amaral, que é uma mulher branca, né? Que teve uma cultura totalmente europeia, né? Que viveu na Europa boa parte da vida e que viveu esse período aí de transição do término da escravidão para, né, a libertação. Né? E é importante a gente falar que depois que a escravidão acabou no Brasil, as pessoas não libertaram os negros não pararam de trabalhar, muitos tiveram que continuar trabalhando nessas mesmas casas em que eles eram escravizados, porque eles não tinham para onde ir, porque o Estado, né, Estado coroa, não deu nenhum suporte para eles. Então, teoricamente, mesmo com o fim da escravidão, ela ainda continuou vivendo num ambiente de escravidão. Então, tudo isso a gente não pode deixar de pensar que não influenciou, né, nessa espécie nessa pintura dela, que a gente percebe ali todos os estereótipos, né? E é claro que a análise das pinturas, ela é muito importante porque ela é algo atemporal. A gente morre, as coisas acabam, mas as obras de arte, elas persistem por todos os tempos possíveis, desde que tenha uma conservação adequada. E a obra de arte, por ela ser essa questão atemporal, ela nos permite, em vários aspectos, análises anacrônicas. Ou seja, aqui nesse momento, será que essa obra da Tarsila do Amaral, como a Lilia Schwartz bem coloca, ela seria bem aceita hoje em dia? Né? É muito importante você, professor, e estar assistindo isso, se um dia você for levar essa obra de arte para a sala de aula, porque frequentemente a gente leva muito ao Bapuru. A gente problematizar quais são as questões nessa obra de arte hoje para os debates contemporâneos. Seria permitido essa representação? Naquela época foi vista como uma inovação, a gente tem que compreender isso dentro do seu contexto histórico, com certeza. E não ficar preocupado em julgar a Tarsila se ela era racista ou não, a questão não é essa. Mas pensar no que essa obra, qual mensagem que essa obra passa hoje na contemporaneidade, qual que é a recepção do público da época, qual que é a recepção do público hoje, como que as pessoas enxergam essa produção. E principalmente praticar uma coisa que o George Colley já falava, que é comparar as pinturas entre si. Olha como a Tarsila do Amaral representou uma mulher branca e olha como ela representou uma mulher negra. Por que toda essa diferença, essa deformidade, essa questão exótica? Inclusive a Lilia até coloca aí a questão das cores, né, que ela põe atrás da negra da bandeira francesa. Por que, né, denotar tanto a França? Enfim, assista um vídeo para mais informações. É um movimento baseado no conhecimento das artes passadas. Não destrói as escolas antigas, mas repele a continuação dessa mesma escola no século em que elas não têm mais razão de ser. Nasceu com a fragmentação da forma. Era, pois, a continuação do impressionismo, a fragmentação da cor. Os primeiros cubistas foram destruidores, daí a época destrutiva. Veio depois a procura dos materiais puros, o cubismo integral, a reação geométrica, o volume. E agora volta-se, francamente, à construção e à forma. A citação do cubismo para vocês, pessoal, porque esse quadro A Negra foi considerado por muitos como um estilo cubista. E a Tarsila, ela defendia o cubismo como um direito que o artista tem de criar seu próprio quadro, dando ele a vida própria. Para isso, ele precisa exercitar muito essa técnica, né? Quase como um exercício militar, ela dizia. Sobre a questão se os cubistas faziam arte para o futuro, ela explicou que são simplesmente artistas do seu tempo, mas tornam-se futuristas aos olhos rotineiros. Para ela, os cubistas estavam totalmente aliados com o seu tempo histórico, com consciência da importância daquilo que eles viviam.
momento em que as experiências novas eram ali feitas a partir do desenvolvimento econômico, industrial e também científico. Ela inclusive chegou a afirmar o seguinte, que o século XX procura nas artes a expressão que corresponde às descobertas científicas e ao tumulto das grandes cidades modernas. O ano de 1926 foi um período de muitas conquistas para Tarsila. Ela realizou viagem pré-nupcial com Oswald ao Oriente Médio, fez sua primeira individual na Galeria Pierce, em Paris, e casou-se com Oswald de Andrade no Brasil. Devido a grandes acontecimentos, a artista produziu poucas obras nesse período, porque estava aí, como vocês perceberam, muita efervescência na sua vida pessoal. Pessoal, esse vídeo, para ele não ficar muito grande, eu vou fazer igual do Picasso, porque vocês gostaram muito e me pediram. Vou dividir ele entre parte 1 e parte 2. Então, fiquem acompanhando aqui, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, porque aí você recebe a notificação, se você ativar o sininho também, assim que eu postar a parte 2 desse vídeo. Deixe seu like se você gostou, não se esqueça de participar da nossa campanha no Apoie-se, e se você não quiser se cadastrar, passar por aquela burocracia no Apoie-se para ajudar o canal, também tem a nossa chave Pix, então fique à vontade para ajudar da forma que você quiser o canal a crescer. Não se esqueça que eu estou lá no Twitter e no Instagram conversando com vocês todos os dias, trazendo novas informações e coisas sobre o mundo da arte, ok? Beijo e até a próxima!